pessoas. E mais para frente a gente vai entender um pouco melhor disso aqui. E João então está alertando a igreja para não dar ouvidos a qualquer tipo de mensagem. E esse alerta, no capítulo 4, nós vamos ver que nesses versículos que nós lemos aqui, João agora volta de novo para esse tema central da sua epístola: alertar a igreja para não dar ouvidos, ou para que a igreja possa ali se sustentar com a verdade e não dar ouvidos a essas falsas profecias, a esse falso ensino que esses mestres estavam ali tentando enganar a igreja. O outro aspecto é que João queria incentivar a igreja a um estilo de vida apropriado de acordo com as Escrituras. Se há um falso ensino, se há uma falsa pregação do Evangelho, João agora está dizendo para a igreja: não é dessa forma que vocês devem viver, não é da forma como esses falsos mestres estão tentando ensinar a vocês, mas há uma outra forma de viver, que é a forma de acordo com a verdade do Senhor Jesus Cristo, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou por intermédio das Escrituras, nos ensinou por intermédio da sua vinda, nos ensina até nos dias de hoje. E o primeiro ponto aqui que nós lemos no primeiro versículo aqui é que ele diz assim: não deis crédito. E aqui, meus irmãos, quando nós olhamos para os nossos dias, para as nossas vidas, para o nosso cotidiano, o que é dar crédito a algo? É você acreditar em uma coisa, é você acreditar na veracidade de algo. E há pelo menos aqui alguns aspectos que fazem com que nós devemos acreditar ou não em uma verdade, ou desacreditar em alguma palavra que alguém está dizendo a nós. E o primeiro é você saber a verdade. Por exemplo, nos lugares onde nós caminhamos, você pode talvez ouvir alguma coisa a respeito da palavra do Senhor que você já leu e você diz: não é bem assim. E as pessoas estão lá conversando sobre aquele assunto e muitas vezes você está ali, você sabe que aquilo não é a verdade, que aquilo não é de acordo com o que está nas Escrituras. E aí você se posiciona. O ponto mais do nosso dia a dia, por exemplo, falando de mim, que trabalho na área de TI, é que às vezes você ouve as pessoas falando desinformação na área de TI, falando de coisas que não tem nada a ver, mas eu sabendo que aquilo ali não é verdade, eu sabendo que aquilo ali não tem nada a ver com a veracidade, eu vou ali talvez ponderar ou não. Eu vou conversar com aquelas pessoas, tentar trazer ali a luz da verdade, ou não, dependendo do ambiente, a gente acaba não, entre aspas, se metendo, conversando ali com as pessoas. Mas o fato é, você ouviu aquelas palavras, e o que faz você dar crédito ou não é você ter conhecimento daquele fato. Então, se alguém diz para você: olha, dessa forma aqui, mas você já sabe que não é dessa forma, ou seja, você tem esse conhecimento prévio, você tem esse conhecimento porque você trabalha naquela área, você tem esse conhecimento porque você já estudou sobre aquele fato, você tem esse conhecimento porque é algo que você já vivenciou. Então, a primeira questão é: eu dou crédito a algo que eu tenho no conhecimento. E assim, meus irmãos, nas Escrituras. Por isso que João vai dizer que não deis crédito a qualquer espírito. E aqui, na versão, na nova tradução da linguagem de hoje, esse texto aqui ele vai dizer assim: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. E o que João está tentando nos ensinar aqui? Que muitas pessoas se levantam dizendo ser de Deus, que muitas pessoas se levantam pregando coisas que não estão de acordo com a vontade do Senhor. E como que eu sei, como que eu vou dar crédito ou não a essa pregação, a essa palavra, a essa mensagem? É
eu ter esse conhecimento, é eu conhecer essa verdade, é não apenas conhecer de leitura, mas conhecer o Deus, dono dessa mensagem, é ter o conhecimento de quem Deus é ter o conhecimento daquilo que Ele falou e fala no intermédio das Escrituras. Então, quando alguém me diz, assim diz o Senhor, eu vou olhar para as Bíblias. Se aquilo que aquela pessoa está me dizendo está de acordo com as Escrituras, amém, eu vou concordar. Mas se não, meus irmãos, nós vamos ali não dar crédito, não acreditar, não confiar naquela mensagem, não confiar naquilo que aquela pessoa está nos dizendo. Então é isso que João está nos trazendo nesse panorama. Ou seja, vocês não vão dar créditos a qualquer mensagem, a qualquer pessoa que se levanta e diz algo em nome de Deus. E aí ele continua ali, logo após falar sobre não dar crédito a qualquer espírito, ele vai dizer assim: antes provai os espíritos se procedem de Deus. E aqui, meus irmãos, espíritos, ele está retratando aqui a respeito de anjos e demônios. Ele está falando aqui do reino espiritual. Ele não está na dimensão carnal, ele está falando de algo que acontece nas dimensões espirituais. É algo que está acontecendo que nós muitas vezes não podemos ver, na maioria delas, e talvez se Deus abrisse os nossos olhos neste momento para esse ambiente espiritual, muitos de nós sairíamos correndo daqui, porque veríamos uma batalha que está num ambiente no qual nós não conseguimos vivenciar ou enxergar na totalidade. Então, se Deus abrir a nossa mente para esse ambiente espiritual, muitos de nós se assustaríamos, porque há uma guerra sendo travada. Satanás com seus demônios, Deus agindo através dos seus anjos, Deus agindo através da história, Deus travando essa guerra. E aqui, meus irmãos, não é apenas uma guerra que se estende ao ambiente espiritual. Ela é principalmente no ambiente espiritual, mas ela vem para o nosso mundo. E aí, como da mesma forma que João aqui nos ensina, ele vai dizer aqui que provai os espíritos se procedem de Deus. Ou seja, como esses espíritos que estão no ambiente espiritual atuam em um mundo carnal, em um mundo real. É aí que nós vemos nas Escrituras a respeito ali das pessoas endemoniadas, é aí que nós vemos as pessoas saindo mundo afora, pessoas que muitas vezes para nós, nos dias de hoje, é tido como alguma doença ou algo do tipo, mas tem essa questão dos demônios, que as pessoas são endemoniadas, tem esse ambiente espiritual. E aí aqui João, ele está dizendo, provai os espíritos se procedem de Deus. E aqui, meus irmãos, então, os espíritos, demônios e tudo mais, eles podem estar falando por intermédio de pessoas. Então, é por isso que na igreja nós precisamos ter essa questão de estar pautados na palavra do Senhor. Porque Satanás ele pode vir sorrateiramente e falar algo para nós. Quer ver um exemplo? Quando o Senhor Jesus Cristo, ele ali está no deserto, ele é tentado por Satanás. O próprio inimigo, o próprio Satanás, vem até o Senhor Jesus Cristo e o confronta com a própria palavra do Senhor. E como o Senhor Jesus ali rebate Satanás com a palavra do Senhor? Então, ele vem para um ambiente terreno, carnal, e vem ali afrontar o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus vem e o confronta com a própria palavra, o rebate com a própria palavra do Senhor. E assim é nos dias de hoje. Por isso que João está dizendo, olha, provai os espíritos se procedem de Deus.
E como você prova? Conhecendo a verdade. Como você tem o conhecimento da verdade? Examinando as Escrituras, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando que Deus venha e tire as escamas dos seus olhos, para que você possa compreender essa verdade do Evangelho. E aí, João, aqui, na continuidade agora, ele fala: olha, muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então, essa ideia dos falsos profetas, do anticristo, essa ideia daqueles que se levantam e vão mundo afora, enviados ou ali sendo utilizados por intermédio de Satanás, é uma ideia que parte desde o início da igreja. Desde o início da história, nós vemos Satanás agindo no decorrer dos anos para tentar deturpar o povo de Deus. E aqui, por isso, João vai dizer assim: muitos falsos profetas têm saído ao mundo, ou seja, não sairão, não vão sair daqui tantos anos, não, já têm saído ao mundo mesmo no início da igreja dele. E aqui, meus irmãos, a situação dos falsos profetas e de uma pregação que vai contrária à palavra de Deus, isso não sempre existiu. Mais uma vez, voltando a Gênesis 3, Satanás chega diante de Adão e de Eva. Primeiramente ele chega diante de Eva e ele não ali chega e fala uma mentira, mas ele traz uma deturpação da verdade, que é uma mentira. Ele deturpa a verdade, porque o Senhor Deus tinha dito a Eva que de todos os frutos do jardim o homem poderia comer, exceto do fruto do conhecimento do bem e do mal, daquela árvore que estava no meio do jardim. E sabe o que Satanás chega diante de Eva e diz? Deus não disse que você Deus disse que você não pode comer de todo o fruto, de todos os frutos deste lugar. Ou seja, Satanás deturpa a verdade, chega diante de Eva, trazendo uma outra realidade, como se ela não pudesse se beneficiar do que Deus criou, ou seja, como se Deus tivesse proibido ela de se alimentar de todas as outras coisas. E da mesma forma ele chega diante de nós, ele chega de mansinho, ele chega sorrateiramente, trazendo ali uma falsa mensagem nos nossos corações. Por isso que João aqui, ele trata isso na sua epístola, porque a igreja estava sendo influenciada por esses falsos ensinos. E aqui, meus irmãos, mais uma vez eu digo a vocês nessa noite: como eu consigo vencer esse ensino falso? Como eu consigo vencer essa pregação que é contrária à palavra do Senhor? É eu conhecendo a palavra do Senhor, é eu conhecendo o Deus da palavra. Não há outro método, não há uma fórmula mágica, não há algo que eu possa fazer e conhecer a Deus da minha forma, não. É Deus que se revela a você e você busca nas Escrituras, na palavra do Senhor, você examina as Escrituras. E aí você vai conhecendo Deus cada vez mais intimamente. E quanto mais você conhece de Deus, mais sede você tem de conhecer a Deus. E quanto mais sede você tem de conhecer a Deus, mais o Deus vai abrir os seus olhos. E aí quando você ouve qualquer ensino que vá contrário àquilo que prega as Escrituras, você vai se levantar não como alguém que vai dar ouvidos, mas você vai se levantar como alguém que prega a verdade de Cristo, que prega o Evangelho verdadeiro, que prega sobre o amor, sobre a misericórdia de Deus, que prega sobre o zelo de Deus, que prega sobre a justiça de Deus, que prega sobre a verdade ensinada nas Escrituras, mas que é contrário a esses ensinos. E mais à frente a gente vai ver alguns tipos de ensinos que têm sido se alastrados dentro da igreja. E aí João vai continuar no versículo 2 e vai dizer assim: nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E aqui
se posicionando contrário a uma doutrina chamada docetismo, que tinha naquela época, e a qual os falsos mestres, esses que ele estava combatendo, pregavam. E essa ideia do docetismo, que é do grego dokeu, aqui no significado é parecer, para parecer. Eles acreditavam que Jesus Cristo não veio em carne, em corpo humano, mas eles acreditavam que o Senhor Jesus Cristo ele veio em espírito, e que o Filho de Deus, que Deus não poderia ali tomar sobre si o corpo humano, a carne, tomar sobre si, se revestir de pele humana, porque o ser humano já tinha sido deturpado por causa do pecado. Então a ideia deles era de confrontar a verdade que o Senhor Jesus trouxe, ou seja, eles eram contrários à carnalidade de Cristo, que Jesus Cristo veio em carne. É por isso que lá no Evangelho de João, ele agora pregando contra os gnosticistas e pregando contra essa ideia que o docetismo que estava dentro do gnosticismo, João inicia dizendo a respeito do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E aqui, em 1 João, de novo, ele inicia a primeira epístola de João, falando a respeito de Cristo como alguém que veio em carne, em osso, em pele humana, que revestiu da nossa carne, que se revestiu da humanidade e que veio para cumprir o propósito do Senhor. Então, por isso que João vai falar bem abertamente aqui nesse versículo 2, dizendo que todo aquele que confessa que o Senhor Jesus Cristo, que reconhece que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus. Porque todos os outros ensinamentos, eles professam outro tipo de ideia. Seja essa, que o Senhor Jesus não veio em carne, mas veio em espírito. Há outros comentaristas que trazem a ideia de que o Senhor Jesus, ele veio em espírito e ele tomou o corpo de um outro homem chamado Jesus, e que esse homem foi morto na cruz, mas o Espírito não foi morto na cruz. Então eles trazem essa disparidade, ou seja, o Senhor Jesus que nós cremos, ele não poderia ser morto na cruz do Calvário, ele não poderia sofrer. Se ele é Deus, ele não poderia sofrer em nosso lugar. Então essa é a ideia deles. E aí João vai dizer, não, todo Espírito que confessa que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, esse é o Espírito de Deus. É aquele que procede de Deus, porque ele prega a verdade. E aqui em Romanos 8,3 vai dizer, porquanto que foi impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho, seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, o ser humano carnal pecou contra Deus. Em Adão, nós todos somos pecadores. Por intermédio de Adão, o pecado entrou na humanidade, ele reinou na humanidade, e reina na humanidade até os dias de hoje. Mas na carne, por intermédio do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, ele veio em carne, a semelhança de carne, ele veio como nós. E ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. E hoje nós só temos essa esperança de vida, de salvação, porque Cristo ressuscitou, porque ele morreu em nossos lugares, porque ele se entregou diante de Deus em nossos lugares. Então essa verdade, meus irmãos, está aqui, ela está totalmente esclarecida nas Escrituras. Quando lemos as Escrituras, nós vemos o Senhor Jesus veio como um de nós. Isaías vai dizer que ele veio sem glória, ele veio sem poder, ele veio sem riqueza, ele veio sem formosura. As pessoas olhavam para ele, escondiam o seu rosto,
alcançar, para nos salvar. E aí João vai continuar dizendo no versículo 3, e aí ele faz uma contraponto. Se todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus, ao mesmo tempo todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse é um espírito do anticristo, esse é um espírito que não provém de Deus. E aí ele continua dizendo, a respeito do qual temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E aqui, meus irmãos, o espírito do anticristo não é uma profecia apenas futura. Esse espírito já atua na humanidade. Eu citei aqui o exemplo de Eva, quando Satanás veio e tentou a Eva. E nós poderíamos aqui discorrer a palavra do Senhor e vermos que Satanás o tempo inteiro estava tentando a humanidade, tentando os filhos de Deus. E o tempo inteiro a gente vai ver que esse espírito do anticristo já atuava lá antes do Senhor Jesus Cristo vir ao mundo. Esse espírito já estava atuando na humanidade, deturpando a humanidade, levando a humanidade mais e mais para longe de Deus. E aqui, então, essa é uma realidade viva, espiritual, é algo que está no sistema invisível, que nós talvez não possamos ver, como eu disse aqui no início, é algo que tange no mundo espiritual. Mas essa guerra, esse sistema, sistema do anticristo que está no mundo espiritual, ele atua no mundo real por intermédio daqueles que não foram alcançados pela graça do Senhor Jesus, por intermédio daqueles que não são filhos de Deus. Então Satanás atua em todo mundo. Ele atua em todo mundo tentando deturpar a verdade do Evangelho. E aí onde nós vamos ver homens sanguinários, onde nós vamos ver as pessoas fazendo horrores umas contra as outras. Nós vamos ver pessoas se levantando, criando guerras, criando caos, perseguindo a igreja. Nós vamos ver pessoas que se levantam e dizem ser maior que Deus. Então esse espírito do anticristo já está neste mundo. E essas pessoas já estão sendo influenciadas por esse espírito. E aqui Satanás ele já é derrotado. Ele já perdeu. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele esmagou a cabeça da serpente. Na cruz, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo disse, está consumado, o Senhor Jesus ali pagou o preço pelos nossos pecados. Ali ele disse, está consumado, ou seja, está pago. Todo o pecado, toda a seta de Satanás, todo o apontamento de Satanás que era contra mim e contra você, ali na cruz, naquele momento foi pago. Aleluia. E aí, Satanás ele já sabe que ele é derrotado. Ele já sabe qual é o seu destino. Ele já sabe que ele não consegue se levantar diante de Deus. Tudo que ele faz é porque Deus o permite. E sabendo que já é um derrotado, sabendo que a sua sentença já está declarada, ele só ainda não está cumprindo, Satanás sai do mundo afora, levando esse sistema, que é o sistema do anticristo. Então, que muitos de nós, às vezes, pensamos, o anticristo é uma pessoa tal. O anticristo é aquela pessoa famosa que solta foguetes. O anticristo é aquele líder do governo tal. O anticristo é isso e aquilo. Mas, meus irmãos, nós não sabemos quem é, quem será. Nós, e a palavra do Senhor nos ensina a respeito disso, talvez muitos cristãos vão ser enganados pelo anticristo. Pode ser que esse homem que se levantará contrário a Deus, e muito provavelmente essa pessoa vai se levantar dentro de uma igreja, de um sistema
a maneira de levar ao mundo ajuda e tudo mais. Mas ele vai se levantar e vai enganar a muitos cristãos na igreja. Mas enquanto essa figura não vem, enquanto o anticristo ainda não está no mundo, o espírito do anticristo já atua no mundo desde que o mundo é mundo. E aí uma das características do espírito do anticristo na igreja e no mundo é que ele nasce com falsos profetas que trocam a cruz pela prosperidade. Homens que trocam o arrependimento pela autoajuda, pregam autoajuda. E aí tem um pastor que vai dizer assim: nós não precisamos de autoajuda, o que nós precisamos é ajuda do alto, provinda de Deus, nosso Senhor. Esse espírito do anticristo, então, ele prega outro evangelho, que não é o evangelho que nós vemos nas Escrituras. E é por isso que nós vamos olhar lá para fora, vamos ver igrejas cheias, pessoas pregando qualquer tipo de coisa que não é aquilo que o Senhor Jesus pregou. Pessoas que pregam o medo, que pregam a vingança, que pregam o ódio uns para com os outros. Pessoas que se levantam e relativizam o pecado, diz que o pecado não tem nada a ver, que o pecado ele é algo normal, está tudo certo, que pode acontecer no meio da igreja. Mas nós que somos salvos, alcançados por essa graça, nós entendemos que o pecado ele é danoso para a igreja. Nós entendemos que o pecado ele destrói pessoas. Nós entendemos que por causa do pecado, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, foi morto na cruz do Calvário. E aqui está, meus irmãos, a maior pregação que nós podemos ter nessa noite. Isso não significa que você, depois que você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, você não vai pecar mais. Isso não significa que a sua vida agora vai ser uma vida de paz. Olha, eu não peco mais, eu sou uma pessoa santa. Não, pelo contrário. A palavra do Senhor nos diz outra coisa. Ela diz que aquele que diz que não tem pecado, aquele que diz: olha, eu sou santo, agora eu sou salvo, eu não tenho pecado em mim, essa pessoa não conheceu a Deus, não foi alcançada pela graça. Todos nós somos pecadores. Então o que diferencia pessoas que vivem as suas vidas para o pecado e para os cristãos é que os cristãos agora não vivem por si mesmos. Eles renunciam os seus corpos, renunciam as suas vidas em prol do reino de Deus. Não se deleitam mais no prazer do pecado. Embora nós pequemos, nós nos chegamos diante de Deus e nos arrependemos. Nós nos chegamos diante de Deus e confessamos o nosso pecado. Nós nos chegamos diante de Deus e confessamos que nós somos pecadores e que só Ele pode nos dar esse perdão. Mas os falsos mestres, o espírito do anticristo que atua nas igrejas, já pregam outra coisa. Eles pregam a seletividade. Aqueles que dão mais dízimos talvez não são tão cobrados. Os irmãos que dão menos dízimo, que dão menos ofertas, são mais cobrados. Veja, vai aprisionando pessoas dentro das igrejas. Isso aqui que eu estou dizendo não é algo lá fora já no maligno, mas isso aqui, o espírito do anticristo está atuando dentro das nossas denominações. Por isso, João está aqui alertando a igreja. Por isso que João está trazendo à igreja essa palavra de confronto, para que a igreja possa ter esse cuidado. E aí entra a teologia da prosperidade, coach, positivismo e tantas outras coisas que nós ouvimos por aí. Tudo para agradar o coração, tudo para agradar
o ego das pessoas. Enquanto isso, Satanás também, esse espírito do anticristo, vai atuando no mundo, igrejas são perseguidas. Se os irmãos pesquisarem depois no YouTube, Portas Abertas, um canal no YouTube que mostra a perseguição da igreja. O site deles mostra lá, anualmente eles fazem a lista de perseguição no mundo. E os irmãos poderão ver que tem países que todos os dias centenas de cristãos são mortos. Lá na África, no continente africano em geral, e em alguns outros países, como a China, entre outros, onde cristãos são perseguidos, onde a igreja é controlada. Então esse espírito já está atuante neste mundo. E é por isso que João diz isso aqui, que esse espírito está presente neste mundo. E aí ele vai continuar dizendo assim: filhos, vós sois de Deus e temos vencido os falsos profetas. E como a igreja pode vencer os falsos mestres? Como que a igreja pode vencer esse falso ensino? É vivendo de acordo com a verdade do Senhor. É pregando a verdade do Senhor. No início, eu citei aqui o exemplo de que quando você conhece sobre alguma coisa, e alguém vem falar sobre aquele determinado fato, você vai dizer é verdade. O que ele está dizendo é verdade, porque isso aqui eu já conheço. Da mesma forma, quando ouvirmos alguém falar algo na igreja, pregando, por aí a gente vai observar e dizer: isso aqui é de Deus. Isso que as Escrituras nos dizem a respeito disso. Ou vamos dizer: isso aqui não provém de Deus. É uma pregação apenas para agradar os corações, apenas para inflar o ego das pessoas. E aí Paulo Rocha vai dizer assim que se você vai caminhar com Jesus Cristo, você vai estar contra todo o sistema do mundo, contra todo o sistema do anticristo. E pasme, ele vai dizer assim, e contra a grande maioria dos evangélicos também. Porque esse sistema, como eu disse, está dentro da igreja hoje. E muitas pessoas, quando você pregar a verdade do evangelho, muitas pessoas dentro das igrejas não vão dar ouvidos a essa verdade. E aí, aqui, João, ele vai ensinar no versículo 6, dizendo assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. E aqui, meus irmãos, João está pregando contra, nesse versículo 6 aqui, contra a ideia desses homens, porque eles começaram a encher as igrejas, a entrar nas igrejas e começaram a dizer que os apóstolos não eram de Deus, que os apóstolos, que a mensagem dos apóstolos não era uma mensagem vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí João ele vai dizer: nós somos de Deus. E aqui provavelmente ele está atribuindo ele e os demais apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos de Deus. E aquele que conhece a Deus nos ouve. Mais uma vez aqui nós temos essa veracidade nos nossos dias. Se você ouve alguém que prega a verdade do Evangelho e você conhece a Deus, quando aquela pessoa dizer algo, você vai dizer: essa pessoa está falando a verdade. E um exemplo grandioso é quando Paulo está pregando em Bereia e em Atos, e os bereanos, o povo daquela cidade, começa a folhear as Escrituras. Paulo ia lá e dizia alguma coisa a respeito da lei.
Paulo vem lá e dizia alguma coisa a respeito da lei do Senhor apontada para o Senhor Jesus Cristo, do Antigo Testamento apontado para a obra do Senhor Jesus Cristo. Os bereanos iam lá e folheavam o seu livro. Iam lá e examinavam o seu livro, para verificar se o que Paulo estava dizendo era verdade. E, vendo que o que Paulo estava dizendo era verdade, eles criam no Evangelho. O que nos falta, meus irmãos, muitas vezes não é nós ouvirmos algo e colocar no nosso coração. Muitas vezes nós fazemos isso. Ouvimos alguma coisa de alto para dentro. O que nos falta muitas das vezes é nós refletirmos se algo provém de Deus ou não. É nós buscarmos como os bereanos. Nessa noite o irmão pregou isso aqui, eu não entendi muito bem. Eu vou buscar entender. Ou ele disse uma coisa que eu não concordo, eu vou ler. Ele disse uma coisa que eu não gosto muito, eu vou ler as Escrituras, eu vou chegar em casa e vou examinar. E se eu ver que ele pregou não foi muito bem o que diz as Escrituras, depois eu vou chegar lá e vou falar para ele. Nós estamos numa igreja, num ambiente onde nós podemos confrontar uns aos outros, em amor. Os irmãos podem chegar aqui na EBD ou depois do culto e dizer: olha, eu não concordei com isso aqui, o senhor pode me explicar? A forma como você disse não foi muito agradável, pode me dizer? E assim, meus irmãos, a igreja vai crescendo, a igreja vai amadurecendo, quando nós não temos medo de falar com os nossos irmãos: olha, irmão, acho que isso aqui o senhor errou, não é dessa forma. E assim é o Evangelho que João, que os apóstolos pregavam, o Evangelho de verdade, que leva à verdade e que é contrário aos falsos ensinos, aos falsos mestres, ao espírito do anticristo. Vamos nos colocar de pé nessa noite.